Irmãos, o título da nossa mensagem é Fuja do fermento. Fermento é algo comum e muito usado aí por nós. O texto de Marcos 8,15, por favor. Veniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Podemos ver claramente aí no texto, exortando a respeito do fermento. Ele aproveitou um pequeno esquecimento dos discípulos e levar o pão que eles iam comer para falar para eles apartarem do fermento. Eles não estavam entendendo que Jesus não estava falando que eles não tinham levado em si, mas Jesus estava falando da doutrina errada que os fariseus estavam passando, e até o momento eles não tinham entendido. Jesus pergunta para ele por quê, sendo que Jesus não está falando disso. Homem de pequena fé, não sabe que Jesus pode multiplicar quanto ele já multiplicou? Então ele vem falando para eles: aparta, sai, tira o fermento de Herodes, tira, porque isso não vai ser legal para vocês. Esse fermento não vem representando o que a gente usa na nossa culinária para fazer um bolo, pão. Esse fermento que Jesus estava falando representa mentira, incredulidade, falsidade. São frutos de pessoas fermentadas. Aqueles fariseus e saduceus estavam no lugar do fermento naquele momento. Jesus exorta eles justamente para isso. Afasta-se dessas pessoas, porque senão vocês vão ser contaminados. Os discípulos já estavam lá entrando na onda. É difícil acontecer isso com a gente hoje em dia ou em qualquer lugar? Não, não é difícil. Isso que a gente vai estar tratando hoje. E sabemos biblicamente que o fermento é algo tão pequeno, dá para ver pouco, se você for ver um assim. Peço que os irmãos abram em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Algo que eles colocaram ali, um pouquinho que eles colocaram ali já pode contaminar tudo. Então, não, só um negocinho que eu pensei. Mas isso, e daqui a pouco vai uma coisa, como a gente sabe, tudo começa num pensamento. Então é algo que vai crescendo, daqui a pouco vai pro coração, daqui a pouco tá lá praticando. Sendo que começou por uma coisinha pouca. Mesmo que seja um pinguinho, vai levedar tudo, vai poder mais usar. Esse fermento representa coisas ruins, impura e inaceitável por Deus. Eles influenciavam o povo com suas imoralidades e com as suas dissimulações, corrompendo cada vez mais a nação de Israel. Quando vai ver, estava todo mundo lá, Jesus exortando. Embora Israel foi a nação eleita para violar a palavra de Deus, eles não tinham um escudo protetor que protegiam disso. Então eles estão tendo cautela para não ser pelas doutrinas dos fariseus. A gente não pode menosprezar o poder que o fermento tem em nossas vidas. Contaminar, de destruir, e o fermento pode até matar. Seja matar em vários aspectos, que eu peço que os irmãos reflitam nisso. É só uma coisinha boba. Não, quando vai ver, foi tudo levedado. Esclarecer melhor sobre o fermento e o significado. Agente que produz fermento. Uma ação, substância, levedura. A levedura que faz aquela massa fofinha é uma massa de farinha que, após levedada, azedada, usada para fermentar outra massa de pão. É que dá origem ou provoca a paixão ou o ódio. Duas coisas, né? E discórdia, que a gente fala, fermentinho da discórdia. Fermento dá origem da palavra fermento do latim, fermentum. Entendemos que o fermento produz uma fermentação, que é uma substância química que faz a levedura. Então, cresce de uma proporção, colocamos uma colher e já cresce o bolo, já fica aquela coisa bonita. Vamos ver o significado bíblico do fermento. Então, o fermento é símbolo do pecado. Não é nada bom o significado do fermento. Fala bastante no Novo Testamento sobre ele. Então, significa o pecado, algo que cresce e contamina todo. Vamos ver 1 Coríntios 5, do 6 até o 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo vem nos dizer que na vossa jactância
jactância. Jactância significa arrogância. Um pouquinho de fermento pode corromper o todo. E Jesus, o Cordeiro vivo, vem representando uma coisa limpa, uma coisa pura, sem o fermento, a maldade da malícia. Então a gente tem que tirar esse fermento, na verdade, num todo, e colocar somente as coisas que Deus se agrada, e o fermento como doutrina dos fariseus, as doutrinas dos saduceus, essas doutrinas religiosas que estavam mudando tudo. Essa doutrina que a gente vai falar é que eram erradas. A palavra doutrina, ela vem do conjunto coerente de ideias fundamentais, tidas e ensinadas. Conjunto de ideias básicas, seja um sistema filosófico, político, religioso e econômico. A gente vai ver um pouco a história. Peço que abram um texto de Marcos 8:15. Vamos ver o fermento dos fariseus. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Novamente, Jesus nos dizendo para darmos do fermento dos fariseus e dos Herodes. E vários outros líderes religiosos, no mesmo estilo, na mesma coisa dos fariseus, saduceus. O fermento dos fariseus, eles transmitiam a religião de aparência. É bom desconfiar das aparências. Isso lá no dicionário vem nos dando essa definição. Porque se usa como disfarce, engano, ilusão. Filosofia define aparência como aquilo que percebemos. Todas essas definições vêm falando bem o que é aparência, algo ilusório. Psicologia e aparência, ela tem dois objetivos, a psicologia vem dizendo. Um objetivo é para mascarar a realidade que ela tem, ou projetar algo própria vida, uma realidade que ela gostaria de ter. Ela quer mascarar a realidade que ela está vivendo, ela quer projetar algo que ela não vive, mas que ela gostaria de viver, sobre o fermento dos fariseus. Vamos ver lá em Lucas, onde Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Lucas 12:1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, eles eram artistas, eles ensinavam algo que não era o coração deles. Jesus conhece tudo, então Jesus logo alerta: ei, aparta, cautela, estão se chegando e pode mudar um todo. Eles ensinam o certo, porém eles não praticavam isso. E aí Jesus fala em Mateus 23:3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus fala claramente para as pessoas observarem o que eles estão dizendo, mas eles fazem, não é o legal. E Jesus também o compara os fariseus, os saduceus e todos os líderes religiosos como um sepulcro caiado. Bonita por fora, mas por dentro morto, tá feio, horrível. Que triste é saber uma pessoa que tem tanto conteúdo, tanta informação, tem tudo para seguir, buscar, ser comparada a um hipócritas de um sepulcro caiado. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por fora é algo, dentro é podre. Todos nós, o Espírito, ele vem nos conduzindo a justamente ver o que a gente está errando, precisa de fato buscar. Mas saber o que a gente precisa fazer, mas não ir e fazer, vai se esfriando. Os fariseus representavam aqueles que querem viver baseando numa aparência. Nos dias de hoje, uma vida cristã que a gente está simplesmente por aparência. Quando estamos junto com os irmãos, somos uma coisa. Mas quando estamos em casa, no serviço, algum amigo, somos outras. E outras pessoas completamente diferentes. Ou seja, em meio a uma busca por fazer parte da sociedade e não ser excluído dessa sociedade, desse padrão, muitos têm deixado de ser quem é para agradar os outros. Não importando assim com o que Deus pensa, Deus quer da gente. Ou seja, a sociedade quer que a gente seja dessa forma, fale de uma forma, quer que a gente ouça dessa forma, quer que a gente se comporte
de um padrão que eles colocaram, um padrão mundano. Muitas vezes, para sermos aceitos, eu não vou arrumar briga, e quando vai ver, estamos juntos, falando as mesmas coisas que eles, sentindo as mesmas coisas que eles, quando era para nós estarmos separados. Entende que não está distante uma religião de aparência, não está distante da gente, se a gente não vigiar, se a gente não buscar a face de Deus, não está distante da gente. Porque somos bombardeados de várias coisas, vários pensamentos, televisão, rede social. É fácil a gente chegar nesse religião de aparência. Só que Deus vai testificar, vai falar onde a gente está errando para a gente procurar esse consertar. Como que a gente se liberta de uma religião de aparência? Entender que precisa ser transparente diante de Deus. Ele conhece, ele vê, ele sabe como somos e nada podemos surpreender. Ele conhece tudo antes da gente fazer, antes da gente falar, mas a gente precisa ser essa transparência. Ele quer que a gente fale para ele, isso eu pensei, eu pequei. Ele quer essa amizade, essa intimidade com ele, a ponto de falar tudo. A Bíblia nos afirma que Deus se agrada e não despreza um coração quebrantado. Então Jesus vai lá no fundo, no oculto, e vai ao nosso coração e vai ver que a gente quer ficar aí no conformismo e viver aí de uma religião de aparência, onde a gente fala falácias, ou seja, palavras mentirosas, enganosas, sendo que não é uma verdade do nosso coração. Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O salmista vem nos dizer aqui, coração quebrantado, um coração que chora porque está fazendo a vontade de Deus, que Deus quer que façamos, que possamos falar para Deus. É isso que eu estou vivendo, é uma vida de aparência. Deus vai sondar o seu coração, Ele vai saber se você está falando a verdade. Vá à contramão de uma sociedade hipócrita. Não viver em uma religião de aparência. Está lá fazendo as mesmas coisas que ele. Não. Somos criados na imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou a imagem e semelhança. Nós somos a semelhança de Deus, então nós precisamos, através do nosso caráter, um caráter puro. Também somos salvos pela graça e não por obra, diz a palavra de Deus lá em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A vida cristã autêntica deve ser vivida unicamente pela graça e salvo. Então não podemos viver uma vida de aparência, porque somos salvos pela graça, não pelas obras. Imagina se Deus nos tratasse segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. Sabemos que não somos bons, temos os piores pensamentos, as piores atitudes. Não nos trata segundo a nossa iniquidade, e sim segundo a sua misericórdia. O fermento herodiano, uma religião mundana. Os herodianos eram formados mais por um partido político que um partido religioso. Porém, ele ficava lá junto e eles eram partidários assalariados da dinastia de Herodes o Grande. E Herodes o Grande tentou romanizar sua época. Os herodianos mantinham com os saduceus, com todos os capeteus, como diz o pastor, uma manobra política. Eles nunca tiveram muito grande, ao contrário, os saduceus, os fariseus e os herodianos, eles sempre foram bem. Porém, para atingir Jesus, então eles se ajuntaram. E Jesus comparou a uma raposa. Vamos entender em Lucas 13:31-32. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide, dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus fala para eles que eles são raposas, vão sutilmente, que é justamente isso que eles estavam fazendo
raposa, um animal astuto, desprezou e escarneceu de Jesus. Em Lucas 3, do 6 até o 11. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então eles ouviram falar de Jesus, porém, quando o encontrou, estava mais interessado em um show. E é muito dos herodianos praticarem o mal, não ligarem para as crenças religiosas, não terem medo. Embora Herodes tinha medo da reação, de como o povo reagiria. Mas ele em si, ele procurava matar Jesus. Eles não queriam nada com Jesus, só um show mesmo. Mandou matar Jesus, também mandou matar João Batista, porque esse o exortou, porque ele estava fazendo era um pecado, ele não poderia ter pego a mulher do irmão dele. Não gostou. Mateus 14, 3 até o 12. E disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhe que desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram anunciar a Jesus. Que coisa maligna, que coisa do cão. Faz uma festa e com isso a dança para ele gosta de tudo aquilo, acaba deixando ela fazer um pedido que ele não está atrás. Ele estava dando a palavra dele. E ela vai envolvida lá com a sua mãe, pede a cabeça de João Batista, e assim ela o faz. Totalmente normal, né? Você vai lá e pede a cabeça de uma pessoa, de um ser, vida demoníaca. Eles tinham muito isso, muito de fazer o mal. O Herodes, o Grande, foi ele que mandou matar as criancinhas. Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Herodes o Grande foi enganado pelos magos, orientado por Deus, se ira e manda matar de 2 anos para baixo. Porque numa dessa leva que matasse todas essas crianças, ia pegar Jesus. Esse era bem a cara dos herodianos. Para ninguém conseguir estar lá fazendo as coisas que são deles, perder, poderia ser quem for. Eles mandavam matar. Aconteceu com as criancinhas no intuito de matar Jesus. O primo dele que mandou matar Tiago e prender Pedro com o mesmo objetivo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E essa religião mundana é geralmente esse pensamento, essas tribulações a troco de permanecer no poder, que para ele é tudo, né? Herodes não tem limite. Uma vez eu estava até vendo uma reportagem, um documentário, na verdade, falando deles. Nem os psicólogos entendem o que passava na cabeça quando tudo levava a pessoa a falar palavras malditas, fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Tudo é válido para que seus objetivos sejam conseguidos. Uma religião mundana
espaço de confusão. Não é aquela pessoa que chega com a paz, que chega com amor. Que isso que a gente precisa transmitir para o nosso próximo. Mas uma religião mundana, ela transmite feridas, dissensões e jamais são dispostas a perder algo, porque são totalmente egocêntricas. É insensível, não pensa como o próximo vai sofrer, como a família do próximo vai sofrer. Os herodianos, eles não pensavam no próximo, eles pensavam no agora, no eu. Vamos ver como nos libertar dessa religião mundana. Entender que Deus nos chamou como Ele é santo. Vamos ver na 1 Pedro 1:14 até o 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele quer que nos aperfeiçoamos também em santidade. Então, como que vamos aperfeiçoar? Como que vamos ser santos? Rejeitando tudo aquilo que ele fala que é contrário aos seus ensinamentos. 2 Coríntios 7:1. Sendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Precisamos rejeitar todas as obras da carne. Sabemos que é um processo, mas é um processo que a gente precisa iniciar. A vontade do Senhor é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus nos separou, ou seja, Ele nos santificou como um povo de sua propriedade. Nós somos exclusivos. O seu desejo é que sejamos semelhante a Ele, fomos libertos do único caminho que a gente tinha, que era o inferno. A gente precisa buscar, de fato, a presença de Deus. Essa religião mundana, tudo quer trazer, quer colocar, imputar sobre nós, vai cair por terra, porque a gente vai ter uma intimidade com Deus. Isaías 5:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O movimento dos saduceus, eles são uma religião de incredulidade, em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Essa seita era amplamente constituída de elementos mais ricos da população. Os saduceus eram os que mais tinham dinheiro naquela época. Entre os oponentes se encontravam os sacerdotes mercadores prósperos e a classe aristocrática da sociedade. Tinha dinheiro, eram nobres, eram refinados. Olha o que os saduceus acreditavam. Por isso que eles brigavam. Eles rejeitavam as interpretações dos fariseus. Eles acreditavam que eles tinham a sua interpretação literal. Eles rejeitavam que os escribas colocavam lá a sua própria interpretação das escrituras. Em Mateus 22, 23 até o 33. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Os saduceus pegaram a interpretação da palavra e eles interpretaram. Ele foi lá para Jesus. E aí, Jesus, como que é que acontece isso? E Jesus responde para eles, errais por não conhecer. Não é a nossa interpretação.
é o que de fato a palavra do Senhor diz. Não é o achismo que vale. Eles eram incrédulos, eles não acreditavam nisso que Jesus estava falando. De fato, é o que acontece quando a gente não entende o texto de fato a gente erra, porque a gente não examinou, porque a gente não foi atrás da informação. Com os saduceus era a mesma coisa. Os saduceus eram um grupo religioso, eles não acreditavam em ressurreição, incredulidade dos saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus, existência de anjo e espírito. Eram totalmente céticos, totalmente incrédulos a qualquer coisa espiritual. Entendemos lá do fermento, estamos falando aqui dos líderes religiosos, lá no início, quando vimos, ele falando para a gente fugir, para a gente sair dos fermentos que são quem? São os saduceus, são os herodianos que eu falei. Atos 23, 6 até 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus representam aqueles que não creem no sobrenatural. Então, eles não creem nas coisas espirituais. São aqueles que explicam a lógica para tudo. Você vai falar isso daí é algo que tá na Bíblia, Deus falou com o profeta. Isso aí foi porque aconteceu isso, isso e isso. E é esse tipo que a gente vê por aí mesmo. As pessoas que, não, mas nossa, não tem nada a ver. Isso naquela música que a gente conhece do Shot Santo. Então é um fato mesmo. A gente pega essas pessoas que não tem nada a ver, mas a palavra de Deus está condenando. Eram esses tipos de religiosos, eles eram incrédulos. Realidade do mundo espiritual. Nada disso eles acreditavam. Essas pessoas assim, naquele tempo que temos hoje em dia, vivem sempre frustradas, sem esperança. Por quê? A nossa esperança é saber que Deus é o nosso advogado, que Deus busca por nós, que Deus está nos ajudando, orientando. Quando a pessoa é cética, assim, esperança de algo novo, de um melhor, de algo diferente, não vai ter. Por quê? Não crê. Tem uma base que sustenta, e era exatamente isso que acontecia. Tinha tanta coisa, mas estavam tão em falta com outras coisas. Então, Jesus sempre exortou que eles precisavam trabalhar incredulidade, que estavam em falta. Ele não pode fazer muitos milagres em Nazaré devido justamente às pessoas incrédulas não criam. Tinha todo um projeto, algo que ele ia fazer lá em Nazaré. Mas chegando lá ele não pôde. Mateus 13:58. E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E quando você não tem uma fé plena, você fica limitado em viver experiências com Deus. Aí você pede: mas eu quero uma experiência, Senhor, eu quero um renovo, eu quero um novo. Só que é muito eu quero, pouco eu estou fazendo. Ou seja, a gente precisa de fé, precisa de buscar, precisa de fato, com o nosso coração, com a nossa alma, ter uma experiência com Deus e não ficar limitado. Sim, há crescimento, intimidade que te leva a ter experiências com Deus. Fariseus, também líderes religiosos. Jesus chamava eles de hipócritas. Hipócritas artistas, atores, eles eram os fariseus. Deriva do vocábulo hebraico que significa separado. Judeus extremamente apegados à Torá. A Torá era o livro de prática e regra dos judeus, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Livro sagrado dos judeus. Eles formavam uma espécie de comunidade à parte. Eles também tinham bastante dinheiro, os fariseus, porque eles tinham comércio, eles tinham fazendas, lugares, então eles eram elite, não se misturavam. Escribas e fariseus eram simpatizantes entre si. Há fortes indícios em que alguns escribas também eram os fariseus. Lucas registra cada processo que os fariseus faziam. E Jesus considerava condutores cegos. Imagina um cego conduzindo um cego. Eles tentavam conduzir alguém, fazer alguma coisa, porém eles eram cegos. Aquelas pessoas também eram cegas. E Jesus os reprovou justamente por isso.
Então Jesus ia lá e exortava e brigava por conta disso que eles estavam fazendo de errado. Não era simplesmente no Deus que você vai definir que é a palavra de Deus. Eles insultavam Jesus repetidas vezes. Quando Jesus opera o milagre no sábado e eles vêm e questionam. Era para você ficar sem fazer nada e você vai operar um milagre. Levantaram-se contra Jesus também de comum acordo. Ele instigava o povo contra Jesus. Agiam com hipocrisia e ostentação. Os fariseus, eles eram orgulhosos. Tudo eles fingiam. Os escribas e fariseus estão presentes em algumas de nossas reuniões. Vamos dizer assim. Quais são elas? Os que aceitam a lei como uma carga, o que age por uma ostentação. Fariseus de hoje em dia pegam a lei como um cargo só para ter algum interesse por dinheiro. Eles são justamente isso, os saduceus. Se libertando da incredulidade. A gente não pode limitar a nossa fé. Nossas experiências com Deus não seja frustrada. Precisamos ter a fé para agradar a Deus. A gente precisa combater toda a incredulidade e toda a falta de fé que temos mediante a uma necessidade nossa. Precisamos sim crer. Na definição de fé que a gente encontra na Bíblia, a fé é uma certeza. Por isso a nossa prioridade máxima precisa ser ler e buscar na palavra. Ela tem que ser lida e ouvida, entrar no nosso coração. A palavra lá em Deuteronômio 6:7, inculcar, ou seja, para entrar na nossa cabeça os mandamentos. Justamente isso que os judeus faziam lá. E os judeus eles usavam o filactério assim na testa para ficar lendo as leis. Considerações finais. Aprendemos várias seitas e partidos políticos e que muitos influenciaram para revelar a postura e a atitude. Então vimos que Jesus veio, aconteceu as coisas, tentaram impedi-lo, porém ele cumpriu a sua missão que ele precisava cumprir. Apesar da pressão que ele sofreu durante o processo, ele sofreu muita coisa, ele foi o único que veio à Terra e sabia o tempo que ele ia ficar, fora as outras coisas que aconteceu com ele, porém em momento algum ele deixou. Não deixarmos envolver movimentos e grupos que se levantam na tentativa de apresentar outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. De fato, se alguém pregar, se alguém fizer algo que seja contra a Bíblia, não, tem uma maldição, eu não quero isso para minha vida. Virão pessoas, virão profetas, virão anjos, virão qualquer coisa, não quero isso para minha vida. Porque esses saduceus, os heróis fariseus, justamente isso que eles estavam implementando para a nação. Isso que a gente tem também. Pessoas passando algo que não é, pessoas demonstrando ser, faça o que você sabe que a própria palavra diz. Eu não vou seguir. Seja saduceu, seja, não vou seguir. Justamente por isso que Deus fala, meu povo está perecendo, não estão passando de fato o que é passarem para a igreja. Em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo orienta Timóteo que as escrituras são inspiradas por Deus. Todas essas funções para nós. Então a gente precisa buscar mesmo. A gente não vai ser ludibriado por uma falsa profecia, por um falso sermão, por uma falsa pregação. A gente não vai ser enganado por isso. E da mesma forma, não vamos deixar isso que a gente aprendeu de errado vá para outras pessoas. Entenda que hoje Deus está te orientando e dando condições de você se libertar de aparência, da vida incrédula. Deus está nos dando essa oportunidade de sermos libertos. Dar vida e vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então a gente precisa de fato aproveitar e buscar o que Deus tem para nós. Que possamos por fim hoje em uma vida espiritual medíocre, assim como era a vida deles.
se estávamos falando, se fermentando na vida de alguém, possamos rever isso. Essas doutrinas que eles passavam era totalmente repudiada por Jesus. O triste para nós é fazemos alguma coisa de errado, sermos repudiados por Jesus. Nós finalizamos, vamos estar orando, amém? Vamos orar. Senhor, no Pai, em nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, Tua graça, obrigado pelo Teu amor, por nos ensinar mais uma noite, pois é bem verdade, Senhor. Aí a gente tem fermentado coisas que não é, tem ouvido que não é. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Coloca Tuas poderosas mãos sobre nós. Abre nossas mentes para entendermos o que precisamos fazer. Não queremos cair sempre no mesmo erro, na hipocrisia, na incredulidade, nessa vida que o mundo apresenta aparentemente é muito bom, mas no fundo, como se pouco caiado, a palavra fala. Senhor, não afaste dia após dia dessa vida mundana, vida de mentira, de engano, em nome de Jesus, possamos ser luz aonde entrarmos, possamos ser sal, Senhor, meu Deus, e dar sabor às pessoas, que as pessoas sintam falta da palavra através das nossas vidas, em nome de Jesus. Pessoas que tenham prazer de ouvir a gente falando da Tua palavra. Não somos perfeitos, mas estamos em santidade, como diz a Tua palavra. Fala conosco cada dia, testifica com nossos corações, vamos fazer para mudar, em nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta? Quando você fala de mundanas, você fala do modo geral, da religião distorcida, não só das religiões que existem no mundo, que não são cristãs, mas também da religião cristã, da doutrina do cristianismo. É isso? Quando você fala religiões mundanas? Corrompido, distorcido, que é os saduceus, né? Que é mundana. Ele não pega a ação de fato literal do que é a mensagem que Deus está passando. Ele pega a interpretação dele, a experiência dele, pega tudo o que o mundo passa e transforma isso numa interpretação. Então, por isso, uma religião mundana. Também no aspecto que você traz mundo para a igreja, que você quer colocar algo do mundo implementado dentro da igreja, nesse sentido mesmo. Tudo assim, muito, muito atualizado. A própria Bíblia, ela, tanto para aqueles dias, né, tanto para o passado, como para o presente e para o futuro. É atual. Uma coisa bem, a gente não deixar essas coisas do mundo, como diz o pastor, são coisas do campo, que quer realmente acabar com o evangelho. Foi uma bênção mesmo, e que a gente esteja realmente atento a tudo isso e não fermentar, né? É uma bênção mesmo. Deus nos dê a sabedoria de cada dia buscar mais o reino dele. Várias vezes a gente já ouviu essa palavra, né? Fermento. Você explicou direitinho todas as fases. Deus continue te abençoando com todo esse conhecimento. Muito obrigada pela disponibilidade, pela bênção, pela sua dedicação, viu? Deus abençoe.